Salve, boleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Haja Coração. E no vídeo de hoje eu tô aqui com os outros manos pra gente fazer uma resenha bem da hora aqui. Que a gente tava conversando esses dias sobre aí a falta de lateral na seleção brasileira. Então a gente vai fazer uma resenha aqui pra ver como seria a seleção brasileira com 3 zagueiros sem usar lateral, beleza? Falei com o Frade. Tranquilidade, Adriano aqui na área. Salve, salve galera, Zion aqui. E aí galera, beleza? Felipe. Então vamos começar escalando essa aqui, começando pelo gol, que eu acho que não vai ter muita discussão, né? Separei aqui os 3 goleiros mais convocados, que foi o Alisson, o Ederson e o Neto. Começando aí pelo Felipe, quem seria seu titular? Eu acho que é unânime, né? O Alisson, o cara é monstro no gol. Não tem como Quem critique. discutir. Há quem critique, mas eu acho que ficaria entre Alisson e Ederson, mas pra mim o Alisson. Um voto pro Alisson, então. Agora, Adriano, aí, da sua opinião. Mas, cara, não tem como. Apesar de eu não gostar muito do Alisson, porque eu acho que ele é fraco ainda jogando com os pés. Eu acho o Alisson mais completo, mas, cara, a seleção é fase, né? A fase do Alisson é sensacional, cara. Não tem como. Agora vocês, né? Sem dúvidas, Alisson também. Em uma temporada recente, acho que foi 2019, foi 2018, ele foi eleito o melhor goleiro sul-americano atuando na Europa. Então, sem dúvidas, Alisson também. Então, já definido aqui, Alisson como goleiro. Se tiver algum empate, eu que vou ter que desempatar, beleza? Beleza. Agora, passando pra zaga, eu separei 6 e a gente vai ter que escolher aqui 3, beleza? Separei aqui Marquinhos, Diego Carlos, Militão, Felipe, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Gabriel Paulista. Começando aí agora pelo Adriano. Cara, meu voto pro Marquinhos, que faz tem uma temporada constância, é líder. Rodrigo Caio, que entrou na zaga do Flamengo e, cara, é aquele zagueiro de condomínio. Achei que ele fosse meio chorão, meio fraco, mas tá destruindo. E Militão, cara, a temporada que ele tá fazendo no Real Madrid dispensa comentários. Então, pra E mim, lembrando aqui que para uma seleção com 3 zagueiros, tipo, 2 zagueiros teriam que virar bastante laterais em diversas situações do jogo. Então tem que ser zagueiros bem polivalentes. E na minha opinião, Militão e Marquinhos fazem bem isso. na verdade, até o Marquinhos quanto o Militão, de vez em quando, eles quebram o galho, né, na lateral dos seus clubes, tanto do PSG quanto do Real Madrid. Então, por isso que eu voto dos dois. Sem contar que técnicos, rápidos, entendeu? Bons na bola aérea. Então, pra mim, o voto é esse. Marquinhos, Rodrigo Caio e Militão. Beleza. Agora, Zion. Então, com certeza, entraria aí o Marquinhos. Eu acho que da seleção É unânime. É o melhor. Na minha opinião, eu acho que caberia, não no elenco, mas se entrar nessa lista, os 6 aí, caberia entrar... Cabelo? Ele mesmo. Então acho que caberia ele nessa lista. Para mim, atualmente, que atua no Brasil, ele é um dos melhores. Mas pro meu elenco, com certeza eu escalaria o Marquinhos, o Militão e o Rodrigo Caio também. E talvez, bem talvez, Miranda. Agora, Felipe, vai lá. Eu também penso da mesma forma. O Marquinhos, né? Futuro aí da seleção, eu acho que vai ser até capitão da seleção daqui a um tempo, porque ele tem assim um negócio de liderança que talvez até tenha aprendido com o próprio Thiago Silva, né? Os 2 companheiros do PSG. Acho que o Militão também, tipo, não tem como tirar, o cara é incrível, né? E eu pensaria também, assim, no próprio Rodrigo Caio, com a ressalva de, assim, talvez um quarto, né, para reserva, daí seria o Felipe, né? O cara desse era o zagueiro ruim lá no Corinthians, né? Essa evolução do Felipe é sensacional. Sensacional. E, tipo, assim, no Atlético de Madrid ele tá voando, cara. Então, tipo, né, se por acaso um desses 3 machucasse, ou, né, meu quarto zagueiro, no caso, seria o Felipe. Seria, inclusive, convocado para, né, para ser aí o banco no eventual, sei lá, né, talvez fosse mudar a disposição tática também mas seria isso também, Marquinhos, Rodrigo Caio e Militão. Então, esse aqui é exatamente o ponto que a gente vai querer chegar no fim do vídeo. Agora, passando aqui para os volantes, eu separei aqui, acho que são 6 também. Aqui, ó, Casemiro, Fabinho, Fernandinho, Gerson, Bruno Guimarães e Arthur.
Teria que escolher 2 aí, começando pelo Felipe. 2. Cara, não tem como fugir do Casemiro. Tipo, o cara a gente só perdeu pra Bélgica porque o Casemiro não está, creio eu. Porque, né, se o Casemiro está no lugar do Fernandinho, a gente teria passado. Se, assim, pensando numa eventual, de novo, né, disposição tática, eu convocaria o Fabinho, não pela má qualidade dos outros, mas, assim, se a gente pensar, o Fabinho também faz lateral. Né? Lateral direito. Então, assim, se precisasse, né, numa eventual mudança tática, assim, pensaria no Fabinho por isso mesmo. Ele é polivalente, ele joga tanto de volante como ele joga na lateral. Nessa questão de mudança tática também dá pra gente pensar que fica um zagueiro fixo, os 2 laterais abrem e um volante pode vir pra zaga. Eu acho que o Fabinho também faria bem essa função. Sim, com certeza. Agora ir pro Zion. Nesse caso, os 2 volantes, eu acho que Casemiro também, unanimidade. Faz tempo que ele vem se destacando. Qualquer jogo de peso ele é destaque, faz muita diferença. E o outro, eu colocaria o Arthur. Aí vai, Adriano, sua opinião agora. Cara, eu nem colocaria o Fernandinho nessa lista, porque ele já fez tanta raiva no jogo decisivo. O dele é nem cogito. Não tem como defender, cara, realmente. Acho que nem se ele for pro time da gente, cara, no seu time a gente vai reclamar. Porra, por que tá contratando o Fernandinho, entendeu? Nossa, mas acho que para nível de Brasil, de time brasileiro, ele ainda dá um gás, cara. Mas ele também já é velho, né? Então eu acho que na próxima Copa ele não chegaria nem se ele tivesse, assim, né, numa crescente. Não, cara, Casemiro acho que é unanimidade, todo mundo vai titular certo da seleção. Cara, o Fabinho vem fazendo a temporada também no Liverpool muito constante, muito mesmo. Chegando bem na frente, na marcação, sabe quebrar bem a jogada. E o Gerson era mais um bom reserva, né, desses 3. Caso alguém se machucasse ou para tentar mudar o jogo. Acho que meu voto é Casemiro e Fabinho, não tem como. Então, beleza, ganhou aqui Casemiro e Fabinho. Então, que nem vocês falaram aí, eu acho que o Gerson e o Arthur seriam bons reservas. Mas, que nem o Zaion botou o Arthur como titular. Eu acho que o Arthur ainda não tem essa disposição tática de variar para lateral, para zagueiro, para onde precisar. Ele tem um bom passe na saída de bola, né? Talvez, sim, fosse de novo, situação de jogo, né? Talvez se precisasse de um volante com um passe melhor, talvez o Arthur caberia, mas assim, para mim seria Casemiro e Fabinho no titular, né? Ainda tem o Fred, né, do Manchester United também, foi fazendo a temporada como volante ali, ele chegou de titular. Eu acho que ele tá na melhor fase do que o Arthur ainda. Sim. Então, agora, passando aqui para o meio atacante, que foi a posição que eu mais achei dificuldade aqui, vocês vão ter que escolher um só, e esse aqui vai ser unânime, mas a gente vai discutir aqui sobre reservas também, que foi onde eu mais achei dificuldade de achar jogadores. Aqui para meio atacante, eu selecionei o Neymar para meia, Coutinho, Talisca, Paquetá e Andreas Pereira. Começando aí pelo Zion. Eu vou começando falando do reserva, né? Acho que de reserva eu começaria pelo Paquetá. Com certeza é um futuro promissor da seleção. Ele faz uma boa temporada também. E titular, é claro, Neymar, né? Craque absoluto da seleção. Então não tem como não botar Neymar como titular. Então, um adendo que eu queria fazer aqui antes. Se vocês não quiserem votar no Neymar como meia e na hora de ala quiser votar nele, pode também. Agora passei pro Felipe, então. Bom, para mim, começando assim, falando pela reserva, eu acho que... Cara, eu acho que o Everton Ribeiro, cara, não tá nessa lista aí, mas poderia ser, assim, pra reserva, né? Mas do titular não Então, tem como deixar o Neymar. eu separei ele como ala aqui. Você separou ele como ala? Uhum. Também seria que ele tem um bom passe também, uma boa visão de jogo. Eu acredito que ele também seria assim bom na meiuca ali. Mas desses que você falou, eu concordo com o Zion, Paquetá, né? Vocês acham que o Coutinho não chega na próxima? Certo. Eu acredito que assim as temporadas recentes do Coutinho têm sido muito ruins, né? Ele tem caído bastante. Ele tem sido assim bem irregular, então depois que ele saiu do Liverpool foi outro jogador. Assim, como disse o Adriano lá no começo do vídeo, né? O futebol é momento, então assim, se você tiver num momento bom,
Óbvio que, né, a gente vai lembrar do Coutinho titular daqui a 2 anos ainda. E o Neymar se colocaria como titular também. Neymar absoluto, né? Titular, não tem como. Agora pro Adriano. Cara, sou muito receoso com o Paquetá. Eu acho que ele falta amadurecer bastante ainda. Porque, tanto vendo os jogos do Flamengo e jogos do Milan, ele tem uma imaturidade na hora de driblar. Ele quer fazer muita gracinha quando não é necessário, entendeu? Eu acho que perder uma bola, que ele vai querer dar uma fatiada, vai querer pedalar desnecessariamente, e vai perder uma bola na Copa do Mundo, é crucial. Eu acho que ele tem que ter um técnico para amadurecer, mas aí ele tem futuro, tem bola. Eu ainda prefiro o Andrés Pereira para reserva e o Neymar como titular. Acho que o Paquetá ele tem muita bola, mas ele é muito imaturo. Eu acho que o Andrés Pereira está mais preparado hoje para ser um bom reserva do Neymar do que o Paquetá. O Talisca ninguém arrisca falar nada, então. Não. O Talisca Não, cara. é um bom jogador. Passando para a parte principal aqui, que seria as alas, que aqui a gente vai ter que pensar bem, porque não adianta, numa formação com 3 zagueiros, os alas também têm que ser importantes defensivamente. Então não adianta a gente tentar pensar só em caras que partam para cima, que driblem, tem que ser caras que tenham raça e que voltem bastante também. Separei aqui Douglas Costa, Richarlison, Bruno Henrique, Cebolinha, Lodge, Alex Telles, Danilo, Rodrigo, Vinícius Júnior, Felipe Anderson e Everton Ribeiro. Alguém aí quer começar? Cara, difícil. Douglas Costa sempre tá se machucando. Ele vem bem, se machuca. Cara, eu acho que Até o próprio William podia entrar nessa lista, mas... o Bruno Henrique ele fez uma temporada muito boa, mas ele é muito cabeça quente. Ele é muito cabeça quente. Esse Cebolinha não é tão bom na marcação. Eu acho que esse daí, cara, o Ribeiro ele faz um papel. Ele sabe segurar a bola na hora certa. Ele volta para marcar. Ele tem um bom passe. E eu vou pegar no Ribeirão. Everton Ribeiro é um. Caraca. Difícil. Não querendo influenciar, mas eu botaria unânime o Richarlison. Tá, mas eu acho que o Richard ele fazia. Na minha concepção, ele joga mais dentro da área, entendeu? Eu acho que ele pode jogar tipo como o Adriano Imperador jogava ali no Neo Brigador. Acho que ele jogava muito melhor. Eu botaria o Douglas Costa. Já tem maturidade, ele é rápido. Voltou de lesão na Juventus. Tá fazendo muito gol. Tá muito entrosado na Juve. Acho que daria uma boa bagagem. Até quando ele entrou na outra Copa do Mundo, ele tem entrado bem. Mesmo voltando de lesão, ele sempre dava um gás. Isso. Tá. E numa formação com 3 zagueiros, os próprios laterais podiam jogar mais pelas alas. Uhum. O Danilo já fez bastante isso na Juventus, inclusive, de jogar pela meia direita. O Danilo, eu não gosto do Danilo. Eu acho ele muito, muito fraco. Os laterais jogar como ala, por isso que um dos dois que eu botaria aí seria o Lodi. Eu botaria o Lodi e botaria... A gente precisa 2 alas que os dois sejam rápidos. Então, esses daí rápido, tem o Bruno Henrique, tem o Richarlison, tem o Lodi e tem o Douglas Rodrigo. Então, de certeza que eu botaria é o Lodi. E o outro, eu fico entre Douglas Costa e o Richarlison. Mas eu acho que ainda assim eu botaria o Douglas Costa. No próprio Brasil e Bélgica, né, ele entrou muito bem. Se naquela Copa ele tivesse melhor, cara, eu acho que o Brasil é melhor também se ele tivesse mais recuperado. Então eu vou de Douglas Costa e Renan Lodi. Então Douglas Costa aqui já é unânime. Não quero te influenciar, Zay. Mas você acha que, tipo assim, botando o Ribeiro de ala, ele não poderia ficar flutuando junto com o Neymar jogar mais como ala, o Ribeiro e Marco dentro para tentar confundir a marcação, dependendo do jogo? É uma boa opção também. O Ribeiro com Douglas Costa. Então, unânime por enquanto só o Douglas Costa, né? Isso. Agora vai Felipe. Então, cara, eu lembrando assim da Copa lá de 2002, a gente ganhou com 3 zagueiros tipo,
zagueiros mesmo, o Edmilson, o Lúcio, e o outro era o Roque Júnior, se eu não me engano. Isso. Né? E as alas, quem fazia era o Cafu e o Roberto Carlos, né? E eles corriam, né, a vida toda. Quem acho que se daria bem, eu concordo ali com o Zion, acho que o Renan Lodge, acho que é um cara que já vinha bem no Atlético, né? E agora sim, o futebol dele eu acho que tende só a crescer, né, estando na Europa. E, cara, eu tenho um pouquinho de medo do Douglas Costa, por mais assim que ele seja, né, o cara, ele seja um jogador bom, assim, ele sofre muita lesão. Então, eu talvez, assim, né, convocaria ele, mas eu não sei se para titularidade. Eu acho que ele é um bom reserva. Eu ficaria mais, eu acho que com o Richarlison e o Renan Lodge. Richarlison de um Cebolinha lado ninguém e cogita. Lodge do outro. Cebolinha, cara, pois é, o Cebolinha seria convocado também, mas acho que para reserva daí, assim, num jogo que o Brasil fosse, por exemplo, digamos assim, que não precisasse se preocupar tanto com a defesa, né, poderia colocar o Cebolinha muito bem ali na direita, mas assim, num jogo que o Brasil precisasse segurar um pouco mais, assim, na defesa, talvez, né, o Lodge. O próprio Cara, Tite falou depois da Copa América, né? Que era Neymar, Cebolinha e mais 9. Só o adendo que o Felipe falou, para lembrar pro pessoal, a gente está gravando o vídeo dia 23/7/2020. O técnico ainda é o Tite, tá? E agora chegando numa posição que eu também achei um pouco carente em questão de opções, mas se vocês lembrarem de mais alguém aí, também podem falar, né? Já que aí, como ganhou aí o Renan Lodge e o Douglas Costa, dá pra gente puxar o Richarlison também para votação do ataque. Então seriam Firmino, Jesus, Matheus Cunha, Martinelli, Gabigol e Richarlison. Começando aí pelo Felipe agora. Pois é, o que esse Martinelli joga é brincadeira. Eu acho que ele, tipo, saiu, né, do Ituano direto pra Europa, então, tipo, talvez o pessoal, assim, não conheça muito o futebol dele. Mas ele é um cara, assim, muito incrível. Eu acho que seria um dos meus. E o outro, cara, eu gosto do Firmino. Por mais, assim, que, né, ele dá umas rameladas de vez em quando, né, mas eu gosto dele. Pra mim seria Firmino e Martinelli. Então, na minha opinião, eu acho que o Firmino encaixa bem nessa tática, porque com 2 atacantes seria um mais saindo da área e um mais de área. Então, acho que o Mais de Firmino área, seria um cara exatamente. que sairia mais da área. Então, eu concordo com o que Adriano falou na outra, sobre os alas, e Richarlison, com certeza, eu botaria o Richarlison, e eu colocaria o Firmino também, mas eu acho que caberia nessa lista não convocaria ele ainda, mas caberia nessa lista o Arthur Cabral, que joga lá no Basel da Suíça. Tá jogando demais, tá marcando muito gol, se destacando, mas eu colocaria o Richarlison e o Firmino. Então, o teu ataque seria Richarlison e Firmino, isso? Então, o Firmino já tá unânime aí, Adriano tem que decidir o outro. Firmino, com certeza. Ele sai muito bem da área, consegue chegar bem na área também de surpresa, tem bom cabeceio, bom passe. E, cara, Richarlison, não tem como. O Pombo, ele é muito brigador, acho que ele é um dos atacantes que é fixo mesmo. Se botar ele lá fixo, a bola chegar para fazer o pivô, para tomar a bola dele é muito difícil, só por falta. Muito bom na bola aérea. Firmino e Richarlison. Mas, tipo assim, Gabigol também, tipo, tem que estar na Copa, não tem como, cara. Por mais que seja, assim, na reserva. E o Richarlison também, eu acho que, né, que nem o Adriano falou, ele, na falta até assim, de um cara, assim, para fazer esse pivô, para segurar a bola, para quem vem de trás, assim, né, ainda mais pensando no Neymar, né, no meio, assim, eu acredito que o Richarlison e o Gabigol teriam que estar, assim, entre os 23, pelo menos, né. A gente fala de fases, né? Porque a gente não sabe como que o Gabigol vai estar daqui a alguns anos também. Então, beleza, fechou aqui então com... Vamos recapitular. Fechou aqui Alisson goleiro, a zaga com Marquinhos, Rodrigo Caio e Militão, os volantes Casemiro e Fabinho unânimes, de meio Neymar, pelas alas Douglas Costa e Lodge, e no ataque Firmino e Richarlison, isso? Isso. Vocês acham que esse time teria condição de ganhar uma Copa?
Cara, teria Eu acho que sim, cara. bastante. Pelo menos na final a gente chega, mano. Muito tranquilo. Se você pensar assim, em todas as opções, né, a gente fala assim dos 11 titulares, mas o Brasil tem assim jogadores bons tanto na, né, para ser titular assim da seleção hoje em dia, como para, né, para substituir a altura, né? Só uma coisa que o Galvão falou que eu concordo muito é que o maior problema dos torcedores da seleção brasileira é que muitos acham que nenhuma seleção tem condições de ganhar do Brasil. Só que a gente viu pelas últimas Copas que muitas seleções têm condição. Seria brabo, entendeu? Assim, os nossos titulares são muito bons. Mas eu acho que a CBF ainda peca muito, o Tite ainda é muito paneleiro, tem muito jogador de confiança dele. Aí isso quebra. A gente tem muito jogador bom que dá fruto, mas chega na hora da convocação, é sempre a mesmice de sempre. A gente Então, o que eu queria chegar na conclusão desse vídeo agora também é que uma formação com 3 zagueiros, na minha opinião, tem muita variação tática que dá para ser feita com 3 zagueiros. A própria Atalanta joga com 3 zagueiros, é um dos melhores times da temporada. Mas eu queria saber de vocês se vocês acham que o Tite conseguiria usar uma formação de 3 zagueiros e se não, se teria algum treinador brasileiro ou sul-americano que poderia fazer isso na nossa seleção. Então, eu acho que daria para o Tite fazer, mas o Tite não faria. Pelo que a gente conhece dele, ele não faria isso. Ele tem muita dificuldade de inovar, de fazer diferente. Então eu acho que o Tite não faria. Enfim, seria uma inovação e eu acho que caberia uma seleção com esse elenco que a gente formou. Então, eu acho que o Tite consegue fazer isso, mas como o Zayn falou, eu acho que a própria CBF, eu acho que o próprio ciclo dele de comissão técnica não ia aprovar. Questão de técnico sul-americano, eu acho que é fora de cogitação, mas tem, tipo o próprio São Paulo, o que ele fez com o elenco do Santos, limitadíssimo, vice-campeão brasileiro, é fora do comum. Mas, infelizmente, eu acho que vai ficar sempre um técnico brasileiro. Acho que até o Renato conseguiria fazer esse trabalho de 3 zagueiros. Concordo. O Renato é uma boa opção. Concordo também. Concordo com as duas opções, na verdade, tanto com o Renato quanto com o Sampaoli, né? Já que o CBF tem tanta resistência assim com técnico estrangeiro, né? Com um técnico estrangeiro treinando uma seleção masculina de futebol. Então eu acredito que o próprio Renato teria condições assim de fazer essa inovação, né, na seleção brasileira. Mas assim, se ele mantiver esse pensamento, assim, nossa, eu amo o Tite, assim, como corintiano, né, o cara dos caras mais Igualmente. foda, assim, que eu já vi treinar o Corinthians, né? Mas se ele não continuar, né, se ele continuar com essa teimosia que ele vem tendo desde a Copa de 2018, né, não acredito que ele chegue lá em 2022. Vocês acham que caberia o Renato Gaúcho, ou então talvez até o Luxemburgo fazer essa variação aí na seleção? Eu acho o Luxemburgo muito ultrapassado já. O Renato Gaúcho eu acho que faria bem, cara. Cara, eu acho que o Luxemburgo não, Cara, porque o Luxemburgo também é paneleiro. Não, mas o Renato com certeza. eu acho que o Renato também, tipo, acho que o Renato faria, assim. Eu ia falar que muito se cogitou o Jorge Jesus na seleção também, que vocês achariam? Cara, eu acho que. Aí, vamos ouvir primeiro o nosso querido flamenguista ali, que ele tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Cara, Jorge Jesus pra mim foi o maior técnico que eu vi pelo meu clube, pelo Flamengo. Mas eu acho que pela seleção, acho que não daria certo, porque é diferente você treinar um clube, estar no dia a dia no clube e treinar uma seleção e treinar praticamente 2 meses, 3 meses, entendeu? E tentar botar uma variação tática em cima de uma eliminatória. Porque não dá para fazer teste eliminatório. Tá? Apesar de ser um bom nome, mas eu acho que conforme a seleção joga, se fosse um técnico estrangeiro, o São Paulo, como joga mais para frente, já tem um esquema tático com o Santos, já jogou com 3 zagueiros no próprio Santos, ficaria mais viável do que o Jorge Jesus. Tipo, comparar o Brasil com a Argentina, talvez o Sampaoli, como não deu certo na Argentina, desse no Brasil, né? Sim. Até porque o São Paulo deu muito certo no Chile, né? Que é uma seleção assim, que ninguém dava nada uns anos atrás, aí ganhou a Copa América 2 vezes. Uma observação sobre o Jorge Jesus, a pergunta que você tinha feito. Então, eu acho que a CBF
Não aceitaria de jeito nenhum um técnico gringo, ainda mais o Sampaoli, pela rivalidade que o Brasil histórica tem com a Argentina. Eu acho que jamais a CBF queria um técnico argentino treinando no Brasil. Então, agora, sim, chegando ao título do vídeo, vocês acham que compensa mais ainda insistir em laterais ou tentar realmente os 3 zagueiros, começando aí pelo Zion? Eu acho que 3 zagueiros compensa muito mais do que os laterais, pela carência que o Brasil tem de laterais atualmente. O Marcelo tá velho já, Daniel Alves, Felipe Acho Luiz. que para a esquerda ainda tem um leque, mas para a direita tá difícil. Então eu acho que compensa mais os 3 zagueiros. Felipe? Eu também, na linha do Zion, assim, eu acho que como tem muita, assim, na esquerda, que nem você falou, até a gente tem um bom, né, leque, assim, tem o Renan Lodge, né, surgindo agora, então, Teles. assim, eu acho que o Telles, né, caras, assim, que poderiam suprir bem essa parte da lateral esquerda. Agora, da direita, a gente já tem uma carência grande, assim, né, tanto Para que, ter se você noção, o pegasse mais cotado para a direita seria o Emerson Royal, né? o Emerson Royal, exatamente. Então, cara, tipo, eu acho que compensa mais, assim, realmente, que nem, realmente os 3 zagueiros, porque, assim, se numa eventual, né, situação de jogo, né, precisasse, assim, colocar 2 zagueiros, dois laterais, né, tipo, não ter os alas, ter, assim, a formação 4, né, a formação do 4 defensivo ali, assim, poderia ter o Fabinho, né, que poderia fazer a função, assim, do Marquinhos, lateral direito, Militão. Marquinhos, Militão, né, então a gente teria bastante gente, assim, nesse leque, assim, justamente com essa me fugiu a palavra agora, para lá. Formação? Com essa formação, exatamente, com essa formação de 3 zagueiros. Seria uma ótima ideia, assim, para, né, o Tite pensar a longo prazo ou a curto prazo, né, dependendo de como for voltar e as eliminatórias, né.